Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. A falta de moradia está aumentando em todos os Estados Unidos, apesar dos bilhões gastos em programas de habitação e ajuda. Isso não é apenas sobre a falta de moradia, mas sobre doenças mentais, vícios, deslocamento econômico, 400 delas sem abrigo, dormindo em barracas-carros ou diretamente nas ruas. Esse número representa um aumento de quase 14% em relação ao ano anterior. E é o maior registrado em San Antônio em mais de uma. Essa crescente hostilidade não se resume apenas ao inconveniente. Está profundamente enraizada na maneira como a sociedade interpreta a falta de moradia. Com muita frequência, as pessoas em situação de rua são estereotipadas como preguiçosas perigosas ou viciadas. Ao mesmo tempo, os fundos federais de alívio pandêmico, que temporariamente expandiram os serviços, se esgotaram, deixando os governos locais desesperados. Por que a indigência está aumentando em todos os Estados Unidos? Por que a indigência está crescendo mesmo no país mais rico do mundo? Esta é uma pergunta que muitos americanos estão fazendo à medida que a crise se expande para além das... De acordo com a National Low Income Housing Coalition, os de Iowa enfrentam uma escassez de mais de 7,3 milhões de casas para aluguel acessível e disponíveis para inquilinos de baixa renda extrema. Em termos simples, simplesmente não. Muitas pessoas com condições não tratadas como transtorno bipolar e esquizofrenia, as causas específicas da indigência em San Antônio. A crise de indigência em San Antônio não é apenas um relatório da Texas Association of Community Action Agencies. Mostra que quase 48% dos locatários de San Antônio estão sobrecarregados com os custos, ou seja, gastam mais de... Gerentes de caso, funcionários de abrigos e defensores de moradia relatam esgotamento, escassez de financiamento e longas listas de espera. Simplesmente não há camas suficientes, nem profissionais de saúde mental suficientes e nem apoio suficiente para serviços de reintegração para aqueles que saem da prisão ou de programas de desintoxicação. Isso leva a um ciclo perigoso. As pessoas circulam por soluções temporárias, Em qualquer discussão honesta sobre a crise de pessoas em situação de rua, a dependência e a saúde mental não podem ser ignoradas. De acordo com o relatório de saúde pública de 2024 do Condado de Bexar, quase 38% das pessoas... A esquizofrenia, a ansiedade severa, o transtorno bipolar e a depressão maior são comuns entre a população em situação de... Isso levanta um ponto crucial: como podemos esperar a recuperação quando o tratamento é quase impossível de encontrar? E como podemos... Embora as medidas federais temporárias tenham proporcionado alívio urgente, sua expiração expôs profundas fraquezas nos sistemas locais. De acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, os avisos de despejo foram registrados em Bexar County em 2023. Durante a pandemia, programas como o American... Em San Antônio, os centros de apoio e as unidades de desintoxicação frequentemente foram forçados a operar com capacidade reduzida, o que retardou. San Antônio está pronto para agir antes que a próxima onda chegue. 7. O que o governo está fazendo sobre a situação da fome em San Antônio.
Em resposta, o Conselho Municipal de San Antônio trabalhou para expandir o plano de implementação estratégica de habitação da cidade, com foco em habitação de apoio permanente, abrigos de emergência e programas de... Além disso, a colaboração entre a cidade e o condado de Bayshore e o estado do Texas muitas vezes careceu de coordenação, resultando em ineficiências e esforços duplicados. No nível federal, programas como o Continuum of Care da HUD e a Emergency Solution. Até que isso aconteça, cidades como San Antônio continuarão lutando uma batalha difícil, tratando os sintomas em vez de curar a doença. Conclusão: a crise do sem-teto em San Antônio Por que a indigência está aumentando em todos os Estados Unidos? Por que a indigência está crescendo, mesmo no país mais rico do mundo? Esta é uma pergunta que muitos americanos estão fazendo à medida que a crise se expande para além das grandes cidades e atinge cidades menores, subúrbios e condados rurais. Apesar dos recordes de gastos federais com programas habitacionais e de emergência durante a pandemia, o número de pessoas sem lar continua a crescer. Em 2024, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos HUD relatou que a indigência atingiu um número recorde de mais de 653 mil pessoas, marcando um aumento de 12% em relação a 2023, e o maior aumento ano a ano da história moderna. Por que Vários fatores-chave estão impulsionando essa tendência alarmante. O principal deles é a escassez de moradias acessíveis. Em todo o país, os preços de aluguel dispararam, especialmente em cidades como Phoenix, Austin e Tampa, mas também em mercados menores como San Antônio. De acordo com a National Low Income Housing Coalition, os DAISY enfrentam uma escassez de mais de 7,3 milhões de casas para aluguel acessível e disponíveis para inquilinos de baixa renda extrema. Não há locais suficientes. Em termos simples, simplesmente não há locais suficientes para pessoas com renda limitada viverem. Outro fator importante é a estagnação dos salários e a inflação crescente. Para muitos americanos trabalhadores, ter um emprego não é mais uma garantia de estabilidade. Mesmo aqueles que ganham o salário mínimo, muitas vezes não conseguem pagar um modesto apartamento de um quarto na maioria dos condados dos DPUs. Quando uma despesa inesperada, como uma conta hospitalar, reparo de carro ou perda de emprego, acontece, as famílias podem se ver a um passo da desocupação. A crise de saúde mental e dependência também desempenha um papel central. Ao longo da última década, os sistemas públicos de saúde mental foram sobrecarregados e Muitas pessoas com condições não tratadas como transtorno bipolar, esquizofrenia ou PTSD acabam ficando à margem. Enquanto isso, a epidemia de opioides, alimentada tanto por medicamentos prescritos quanto por substâncias sintéticas como o fentanil, devastou comunidades inteiras e empurrou mais pessoas para a situação de documentários. Mas talvez o elemento mais frustrante seja que muitos desses problemas não são novos. A América conhece essas vulnerabilidades há anos, mas os mesmos problemas continuam retornando Será que estamos tratando os sintomas em vez das causas? Ou será que ainda vemos a falta de moradia como uma falha individual e não como uma falha sistêmica? O número crescente de pessoas em situação de rua nos documentários reflete uma verdade mais profunda. A rede de segurança social e sem soluções ousadas e coordenadas, mais e mais cidades como San Antônio enfrentarão o mesmo destino. 3. As causas específicas da indigência em San Antônio. A crise de indigência em San Antônio não é apenas um reflexo das tendências nacionais, mas também é profundamente moldada pelas condições locais.
À medida que a cidade cresce rapidamente, o aumento do custo de vida, as lacunas nos serviços públicos e as complexas dinâmicas sociais estão empurrando mais residentes para a insegurança habitacional. De acordo com o Sistema de Informações sobre a Indigência, HMIS de 2024, San Antônio registrou um aumento de 14,3% na indigência crônica no último ano, com um aumento notável de famílias e idosos entrando no sistema pela primeira vez. Uma das causas mais imediatas é o aumento da inacessibilidade à moradia. Entre 2020 e 2024, o aluguel médio em San Antônio subiu quase 30% com alguns bairros como Pearl District e Southtown, apresentando aumentos ainda mais elevados. No entanto, a renda média dos residentes da classe trabalhadora não acompanhou esse ritmo. Um relatório da Texas Association of Community Action Agencies mostra que quase 48% dos locatários de San Antônio estão sobrecarregados com os custos, ou seja, gastam mais de 30% de sua renda com aluguel. Para os trabalhadores de baixa renda, muitos no setor de hospitalidade e varejo e serviços alimentícios, isso deixa pouca margem para emergências. San Antônio também possui uma alta concentração de veteranos, muitos dos quais enfrentam problemas de saúde mental, deficiência ou uso de substâncias após retornarem do serviço militar. Relatou que, embora programas como o Rio de Vache tenham ajudado a reduzir a falta de moradia entre os veteranos em nível nacional, os recursos locais não são suficientes para atender a demanda. História moderna. De acordo com a Haven for Hope, quase 12% de seus clientes são ex-militares e muitos esperam semanas por moradia transitória devido à escassez de vagas. Finalmente, a infraestrutura de serviços sociais da cidade está sob uma pressão séria. Gerentes de caso, funcionários de abrigos e defensores de moradia relatam esgotamento, escassez de financiamento e longas listas de espera. Simplesmente não há camas suficientes, nem profissionais de saúde mental suficientes e nem apoio suficiente para serviços de reintegração para aqueles que saem da prisão ou de programas de desintoxicação. Isso leva a um ciclo perigoso. As pessoas circulam por soluções temporárias sem nunca alcançar a estabilidade. Em verdade, a falta de moradia em San Antônio não pode ser reduzida a uma única causa. É uma crise multifacetada construída sobre economia políticas e desigualdade estrutural. E como muito do que estamos vendo nos documentários sobre a falta de moradia nos Estados Unidos, levanta uma pergunta difícil. Quantas pessoas precisam cair nas lacunas antes que o sistema seja forçado a mudar? 4. Dependência. Uso de substâncias e saúde mental na crise de pessoas em situação de rua em San Antônio. Em qualquer discussão honesta sobre a crise de pessoas em situação de rua, a dependência e a saúde mental não podem ser ignoradas. Embora nem todos os indivíduos sem teto enfrentem problemas com o uso de substâncias ou doenças mentais, uma parte significativa da população em situação de rua de San Antônio está presa em um ciclo difícil envolvendo ambos. No entanto, com frequência, as conversas públicas reduzem essa crise a um fracasso moral ou a uma fraqueza pessoal, em vez de reconhecer os sistemas mais amplos que permitiram que ela crescesse. Será que estamos em San Antônio? Os trabalhadores de rua e funcionários de organizações sem fins lucrativos relatam um aumento na presença de metanfetamina, canabinoides sintéticos e fentanil, substâncias que são baratas, potentes e altamente viciantes. De acordo com o relatório de saúde pública de 2024 do condado de Bexar, quase 38% das pessoas sem abrigo apresentam sinais de uso ativo de substâncias com a metanfetamina, sendo a droga mais frequentemente reportada. O fentanil, embora mais recente na cena local, tem crescido rapidamente devido à sua disponibilidade e potência, frequentemente misturado em pílulas ou outras substâncias sem o conhecimento do usuário. A realidade é a seguinte: muitas pessoas que vivem em situação de rua recorrem às drogas, não para se divertir, mas para lidar com traumas, isolamento, condições psicológicas não tratadas e o estresse da sobrevivência nas ruas.
Quando você está dormindo no concreto, ou em um beco permanecer acordado, parece mais seguro do que adormecer. Quando seu passado é repleto de violência ou abandono a anestesiar a dor, pode parecer a única opção. Mas em vez de empatia, muitas pessoas respondem com nojo ou medo. Igualmente importante é o papel das doenças mentais não tratadas. A esquizofrenia, a ansiedade severa, o transtorno bipolar e a depressão maior são comuns entre a população. No entanto, o acesso ao atendimento psiquiátrico é alarmantemente limitado. De acordo com um estudo de 2023 do Meadows Mental Health Policy Institute, o Texas ocupa o 50º lugar no país em termos de acesso aos serviços de saúde mental. Muitos indivíduos só são diagnosticados quando entram na prisão ou chegam a uma sala de emergência, ambientes que nunca foram planejados para cuidados de longo prazo. Isso levanta um ponto crucial. Como podemos esperar a recuperação quando o tratamento é quase impossível de encontrar? E como podemos construir soluções habitacionais sustentáveis se ignorarmos as necessidades complexas daqueles que enfrentam tanto o vício quanto a doença mental? Os documentários não estão apenas sem teto. Eles frequentemente carecem de cuidados médicos adequados, suporte emocional e caminhos para sair de ciclos que começaram muito antes de irem parar nas ruas. O impacto da Covid-19 na situação do sem-teto em San Antonio. Quando a pandemia eclodiu no início de 2020, ela abalou todos os aspectos da vida americana. E para muitos, isso significou perder a casa. Em San Antonio, as consequências foram profundas e duradouras. Embora as medidas federais temporárias tenham proporcionado alívio urgente, sua expiração expôs profundas fraquezas nos sistemas locais. De acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, o número de sem-teto em todo o país disparou para mais de 770 mil pessoas em janeiro de 2024, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Esse foi o maior nível já registrado, com cidade após cidade, incluindo San Antonio, sentindo o peso da crise. Em Bexar County, o censo Point in Time, de janeiro de 2024, registrou 3.362 indivíduos em situação de rua, um aumento de quase 7% em relação a 2023. Notavelmente, a população sem abrigo. As pessoas dormindo ao ar livre também cresceu, refletindo a queda abrupta na disponibilidade de abrigos após a suspensão das regras de distanciamento social. Ao mesmo tempo, a suspensão das moratórias de despejo federais no Texas levou a um aumento nas solicitações. Mais de 20 mil avisos de despejo foram registrados em Bexar County em 2020. Durante a pandemia, programas como o American Rescue Plan forneceram bilhões de dólares em vales de moradia emergenciais e assistência ao aluguel. Em San Antonio, esse financiamento ajudou inúmeras famílias a manterem suas casas. No entanto, com o fim desses apoios emergenciais, previsto para meados de 2026, e em alguns casos antes, muitos estão agora enfrentando despejos novamente. Para alguns, a estabilidade temporária durante a Covid deu lugar ao deslocamento renovado. Outra consequência não intencional foi o encolhimento dos serviços de saúde pública. Os abrigos tiveram que reduzir a capacidade. As equipes de outreach enfrentaram novos desafios, e muitos clientes caíram nas lacunas de um sistema que já lutava para se... Em San Antonio, os centros de apoio e as unidades de desintoxicação frequentemente foram forçados a operar com capacidade reduzida, o que retardou as transições para a habitação estável, criando um backlog que só agora começa a ser resolvido. Além disso, a pandemia agravou questões de saúde mental e uso de substâncias, alimentando o que muitos profissionais descrevem como o trauma pós-Covid. À medida que a ansiedade, o isolamento e o estresse financeiro aumentaram a vulnerabilidade daqueles já à beira do colapso, também cresceu.
O resultado foi um aumento da indigência crônica entre aqueles sem acesso a cuidados consistentes. No final, a Covid fez mais do que expor rachaduras pré-existentes, ela as alargou. As redes de segurança temporárias desapareceram. Agora, os líderes locais e formuladores de políticas enfrentam escolhas difíceis: reconstruir uma rede de segurança mais forte ou deixar a crise continuar. San Antônio está pronto para agir antes que a próxima O que o governo está fazendo sobre a situação da fome em San Antônio? Abordar a fome em San Antônio não é apenas uma questão local, é um teste de como os governos em todos os níveis respondem a uma crise humana que se desenrola em solo americano. Nos últimos anos, as autoridades da cidade intensificaram esforços para conter e reverter a tendência, mas o progresso tem sido lento e desigual. O projeto mais ambicioso da cidade continua sendo o Haven for Hope, um centro de 22 acres, lançado em 2010 como um campus de cuidados abrangentes, oferecendo abrigos, serviços médicos e de saúde mental, treinamento profissional e colocação em moradia. Embora o Haven for Hope tenha se tornado um modelo nacional, até ele agora está sobrecarregado pelo volume de necessidades. Em 2025, a instalação está em capacidade máxima há mais de 18 meses, com centenas de pessoas em listas de espera. Em resposta, o Conselho Municipal de San Antônio trabalhou para expandir o plano de implementação estratégica de habitação da cidade, com foco em habitação de apoio permanente, abrigos de emergência e programas de outreach nas ruas. Em 2024, a cidade alocou um adicional de 27 milhões de dólares em fundos locais e federais para serviços para desabrigados, uma parte dos quais é destinada a programas de reabilitação rápida e assistência ao aluguel. Esses esforços têm como objetivo não apenas fornecer abrigo, mas também ajudar os indivíduos a fazerem a transição de volta à sociedade com estabilidade e dignidade. Apesar desses investimentos, os desafios permanecem. Muitos defensores argumentam que o sistema é reativo em vez de preventivo, investindo recursos em abrigos de emergência, sem fazer o suficiente para abordar as causas fundamentais, como a pobreza, o trauma e a falta de moradia acessível. Notavelmente, além disso, a colaboração entre a cidade, o condado de Bexar e o estado do Texas muitas vezes careceu de coordenação, resultando em ineficiências e esforços duplicados. No nível federal, programas como o Continuum of Care da HUD e a Emergency Solutions Grant têm apoiado prestadores de serviços locais. No entanto, os ciclos de financiamento são curtos e os recursos são limitados. Sem apoio financeiro consistente e de longo prazo, muitas organizações sem fins lucrativos são forçadas a operar mês a mês, sem saber se poderão manter a equipe ou expandir. É suficiente oferecer abrigo quando sabemos que a moradia estável, os cuidados de saúde mental e a segurança de renda são partes essenciais da solução. A crise dos desabrigados nos documentários, incluindo San Antônio, exige mais do que soluções temporárias. Ela exige uma repensação completa da habitação como um direito humano, e não apenas como uma mercadoria. Até que isso aconteça, cidades como San Antônio continuarão lutando uma batalha difícil, tratando os sintomas em vez de curar a doença. Conclusão: a crise do sem-teto em San Antônio não é um problema isolado, mas sim um reflexo de uma falha nacional. Desde o aumento dos aluguéis e salários estagnados, até doenças mentais não tratadas e as consequências de uma pandemia global, as causas são muitas, e as soluções exigem mais do que soluções rápidas.
Embora os esforços locais tenham mostrado promessas à escala do desafio, exige uma ação mais ampla e coordenada. A falta de moradia não é apenas sobre não ter um teto, mas sobre a erosão da estabilidade, dignidade e oportunidade. E à medida que o número de sem-teto nos documentários continua a crescer uma verdade, se torna cada vez mais difícil de ignorar. Nenhuma cidade, por mais compassiva que seja, pode resolver isso sozinha. A questão agora é se o país está pronto para ver a habitação não como um privilégio, mas como um direito. Até lá, San Antônio e inúmeras cidades como ela continuarão na linha de frente de uma crise que não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar.